falando sobre virtude, não sei se vem à sua mente, só usando essa palavra, virtude, mas não sei se vem à sua mente a frase, a paciência é uma virtude, né? Muitas vezes nós usamos frases assim. Essa frase, por exemplo, quando a nossa capacidade de perseverança e de manter a calma está um pouco sendo testada, né? Sendo provada. Nós dizemos a paciência é uma virtude. E de fato é, isso não é uma frase errada. Paciência de fato é uma virtude que nós precisamos ter, precisamos desenvolver e aperfeiçoar diariamente, né? E a Bíblia fala muito sobre paciência. Somente no Novo Testamento, eu não sei se você já percebeu isso, mas ele é menor, né? É a menor parte. A Escritura está dividida em duas partes, né? No Antigo e no Novo Testamento. E o Novo é a menor dessas partes. E somente no Novo Testamento existem 4 palavras diferentes para falar sobre paciência. Da mesma forma como nós temos algumas palavras que estão englobadas no conceito de paciência, como por exemplo, perseverança, longanimidade, constância, são todas palavras que estão dentro desse conceito, né? Do grande conceito, grande tema da paciência. Da mesma forma acontece nas Escrituras, na língua grega do Novo Testamento. Nós temos 4 palavras diferentes e essas palavras são usadas no mínimo umas 90 vezes em todas as suas formas. Você pode achar que isso é pouco, por tanto de palavras, mas para um termo tão específico, para um conceito que ele só pode ser inserido quando aplicado, ou seja, quando está sendo exortado a paciência, é um termo usado muitas vezes. Por muitas vezes Paulo em suas cartas exorta a paciência usando palavras das mais distintas, né? Então veja que olhando para esse número de vezes em que a paciência é abordada nas Escrituras, é sim um tema de muita importância. E é um tema que nós precisamos nos aprofundar e precisamos desenvolver. Uma virtude que temos de aperfeiçoar nas nossas vidas, né? E como é que nós podemos, então, definir o conceito de paciência, né? O que é a paciência? Existem algumas definições muito técnicas. Por exemplo, se você pesquisar, você vai encontrar que paciência é a capacidade do ser humano de perseverar quando ele enfrenta as adversidades da vida e reage com submissão passiva e resistência corajosa. Muito técnico, eu acho, né? Eu queria simplificar isso aqui dizendo o que vai ser projetado aqui, que paciência é nossa capacidade de manter a calma em meio ao caos. A paciência é a nossa capacidade de manter a calma em meio ao caos, né? Independente de que caos seja esse. Às vezes é um caos que está no nosso próprio coração. Às vezes, diante de uma expectativa de algo que nós precisamos esperar, o nosso coração se encontra em um caos, né? Por exemplo, quando nós estamos esperando o resultado de um exame. Quando você fez um exame e você está esperando o resultado, vai sair o que é, né? O que eu tenho finalmente. Enquanto nós esperamos esse resultado, o nosso coração ele entra em caos. Ele pode até entrar em colapso, né? Podemos ter crises por conta disso, né? De ansiedade. Mas conseguir manter o nosso coração em paz, enquanto esperamos um resultado de um exame, por exemplo, é chamado de paciência, né? É manter a calma diante do caos das nossas vidas. Às vezes esse caos também pode ser externo. Podem ser situações fora de nós aqui, que estão acontecendo ao nosso redor, que gera um certo caos à nossa volta. Ter paciência é manter a calma para tomar as decisões, mesmo em meio ao caos. Seja esse caos dentro de nós ou fora de nós, né? Essa é a definição de paciência. E nós conhecemos popularmente alguns personagens bíblicos, histórias bíblicas e textos da Escritura que falam sobre paciência, né? Inclusive, recentemente eu até vi uma pessoa mencionar um personagem bíblico ao falar sobre paciência. E a pessoa nem sabia quem era o personagem. Isso foi muito interessante. Em uma situação, isso era numa entrevista, numa dessas situações, o entrevistado ele fala, a paciência de Jó, né? E aí eles dão risada, falam uma coisa ou outra, de repente o entrevistador ele pergunta, mas quem que é Jó?
A pessoa nem sabe quem é Jó, mas conhece ele pela sua paciência. Justamente porque Jó é um grande exemplo de perseverança. É um grande exemplo para mim e para a sua vida sobre a paciência, né? E é justamente para esse personagem, para Jó, que nós vamos olhar aqui nessa noite. Vamos olhar para a vida de Jó e para a forma como Jó lidou com o caos na vida dele. E vamos aprender algumas lições sobre paciência. Por isso, abra sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. O texto vai ser projetado aqui em cima na Nova Almeida Atualizada. Eu queria te pedir rapidamente para você ficar de pé, para a gente poder ler esse texto juntos. Se coloque em pé rapidamente, só para fazermos a leitura desse texto juntos. Vamos lá? Todos, dá para ler bem aí? Acho que dá, né? Vamos lá então. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Você pode se assentar nesse momento, né? Muito provavelmente você já deve ter lido, ou já deve ter ouvido a história de Jó. E aí você sabe onde que esse texto está situado. Mas caso você não esteja se lembrando, ou alguém que está nos ouvindo nesse momento não conheça, eis o que você precisa saber sobre a história e a vida de Jó, para que você entenda onde esse texto está situado. Basicamente, Jó, ele acaba de receber notícias terríveis, né? Ele acabou de receber 4 notícias que eu poderia dizer que são as piores notícias que ele já recebeu em toda a sua vida. Primeiro chega uma pessoa, um servo, e diz para ele que ele perdeu os seus bois e os seus jumentos, né? E foram saqueados, foram roubados. Nós vemos isso em Jó capítulo 1, versículos 14 e 15. Logo depois, e o texto é muito enfático nisso, assim que um servo saiu, acabou de falar essas coisas, logo que ele termina de falar, chega um outro servo e diz para Jó que as ovelhas dele e os servos dele tinham sido queimados, né? Interessante que diz que é um fogo do céu que caiu. Um fogo que Deus mandou do céu, queimou as ovelhas, queimou os servos de Jó, e acaba que fica somente aquele servo para contar a história, né? E aí, enquanto esse servo ainda terminava de falar, chega um outro servo dizendo que os camelos de Jó e todos os servos que estavam naquele local, eles também tinham sido saqueados, né? Haviam sido roubados e levados. Jó tinha perdido tudo isso. E aí então por fim chega um último servo e diz assim: Jó, os seus filhos estavam reunidos em casa, na casa do filho mais velho, todos juntos ali com suas famílias, tendo uma refeição. E aí chegou um vento muito forte e soprou, parece coisa do lobo mau, né? Não sei, que soprou a casa para longe, mas não é isso. Chegou um vento muito forte que abalou a estrutura da casa e a casa caiu. A casa caiu em cima dos filhos de Jó e todos eles morreram. E só sobrou aquele servo para contar a história, né? É basicamente isso que você precisa entender da vida de Jó. Porque é isso também que ele sabia, né? Jó não sabia do cenário celestial que estava acontecendo. Ele não tinha noção de que Deus havia permitido que ele fosse posto à prova. Ele não tinha noção disso, né? A única coisa que Jó sabia é que ele tinha acabado de receber as piores notícias da sua vida. E essa é a reação de Jó, conforme está nesse texto aqui. Nós vamos olhar para esse texto nesse momento e vamos aprender algumas lições sobre Jó, sobre a paciência que Jó teve diante de todo o caos na vida dele, né? Então, vamos aprender 3 lições sobre a paciência, olhando para esse texto. Em primeiro lugar, irmãos, paciência é diferente de ignorância. Paciência é uma coisa muito diferente de ignorância. Nós precisamos considerar isso sempre que pensamos que o caminho mais fácil para a paciência e para a perseverança é a fuga da realidade.
Nós precisamos considerar que paciência é diferente de ignorância, sempre que pensamos que o caminho mais fácil para sermos pessoas que aparentemente são perseverantes é a fuga da realidade. E isso acontece. Isso pode parecer técnico demais, mas acontece, né? Muitas vezes, quando passamos por um trauma ou por uma notícia muito ruim, como a que Jó recebeu, nós podemos reagir fugindo da realidade. Porque parece mais fácil, né? Eu vou simplesmente ignorar a real gravidade dessa situação. Vou pensar, não é tão ruim assim, né? Vou ignorar que tais coisas estão acontecendo comigo. Vou fugir disso, né? Talvez Jó, naquele momento, podia olhar para aqueles servos e falar assim: vocês estão brincando comigo, é pegadinha, é uma trollagem, né? Onde estão as câmeras? Não é possível, 4 notícias ruins assim, né? Isso seria fugir da realidade. Fingir que aquilo não está acontecendo. Falar, peraí, sai daqui que não está acontecendo, deixa eu lá ver meus filhos, né? Às vezes a gente pode agir assim. Só que isso não gera paciência verdadeira. A paciência verdadeira, ela é diferente da ignorância. Porque ser paciente, de maneira verdadeira, é encarar os fatos, né? Vemos isso ser retratado na história de Jó, de maneira muito clara, porque Jó recebe aqui notícias que são muito ruins, uma atrás da outra, e ele não precisa, diante dessas notícias tão ruins, Jó não precisa fugir da realidade, Jó não precisa fingir que aquelas coisas não estavam acontecendo, né? Pelo contrário, nós vemos claramente que Jó, ele encara os fatos. Jó, ele tem sentimentos e reações que são verdadeiras, genuínas, diante das notícias ruins que ele tinha acabado de receber. Veja o que está escrito no começo do verso 20, olha aí na sua Bíblia, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça. Aqui no texto, nós vemos descritas as atitudes que descreviam, né, que na realidade estavam dentro do contexto de luto e mágoa daquela época. Para nós hoje, pensar numa pessoa rasgando sua roupa, raspando sua cabeça, eu não sei o que isso se parece, né? Loucura talvez, merece ser internada. Mas naquele tempo isso era normal. Quando uma pessoa recebia notícias muito ruins, como por exemplo notícias sobre os seus bens, a ter perdido os seus bens, ou seus parentes estarem doentes, né? Notícias que causavam muito entristecimento pessoal, ou então de ter perdido um ente querido, né? Era comum que eles fizessem essas coisas. Era comum que rasgasse as vestes, porque Jó, por ser um homem muito rico, ele tinha uma veste, um manto por cima de toda a sua roupa, um manto muito bonito, né? Ao fazer isso, ele está mostrando toda a sua chateação, mostrando toda a sua mágoa, e ele rasga suas vestes, rapa a sua cabeça, como um sinal de luto, né? O que eu quero te chamar a atenção para esse trecho é que Jó, mesmo diante de notícias muito ruins, ele não foge da realidade. Jó não fica tentando ignorar o que está acontecendo, né? Ele não fica tentando fazer isso. Jó, ele encara os fatos. Ele não se enche de uma confiança que está baseada na ignorância, né? Numa confiança que está baseada no fato de que precisa ver para crer. Então, enquanto ele não vê, ele não crê naquilo que aconteceu. Não é na ignorância que Jó baseia a sua confiança. Jó, ele demonstra a dor da perda. Ele sente dor por tudo que aconteceu. Ele encara isso, ele encara o luto, ele encara a mágoa de ter perdido os seus bens, os seus servos e os seus filhos, né? Nós vemos que nesse trecho, então, Jó nos ensina que enquanto nós não encararmos a realidade, nós não vamos ter verdadeira paciência e perseverança. Enquanto eu e você, nós não encararmos os fatos, nossa paciência não vai ser verdadeira. Ela vai estar baseada em coisas falsas. E a partir do momento em que aquilo se demonstrar falso, nós não vamos ter mais a calma em meio ao caos. Nós vamos entrar em colapso, né? Porque isso é uma falsa paciência.
Ignorar os fatos não é também somente pensar que aquilo que está acontecendo não é verdade. Pensar que não, essa notícia não é tudo o que está falando, não é isso. Não é isso só que é ignorar os fatos. Às vezes nós ignoramos os fatos, e isso acontece infelizmente com a vida de Jó, quando nós nos vemos em situações difíceis, nos vemos no direito de duelar com Deus. Quando nós passamos por problemas, como Jó, problemas um atrás do outro, notícias ruins uma atrás da outra, às vezes nós nos vemos no direito de duelar com Deus. E o direito de duelar com Deus não é a mesma coisa que questionar. Questionar é uma coisa. Agora, duelar é falar assim: Deus, vem aqui, porque eu acho que o Senhor está errado, vem na minha frente e vamos conversar. Eu vou apresentar para o Senhor como que eu estou certo. E que o Senhor não devia estar fazendo isso comigo. Jó, ele fica tão cheio das reclamações e das acusações dos seus amigos, que em algum momento ele faz isso. Ele pede para duelar com Deus. Só que pedir para duelar com Deus é fugir da realidade. E quem ensina isso para Jó é um dos seus amigos mais novos, chamado Eliú. Eliú é um amigo de Jó, que não está naqueles 3 que conversam com ele o tempo todo ali, no livro. Mas Eliú é um rapaz mais novo. E ele fica só olhando as conversas, né? De Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Né? Olhando como é que eles estão conversando, como um acusa o outro. E aí Eliú chega no final e fala assim: gente, eu estou vendo vocês conversar aí, mas está todo mundo errado. Ele fala com todo respeito, está todo mundo errado. Eu achei que por vocês serem muito mais velhos, vocês saberiam a sabedoria, mas não sabem. E aí, uma das coisas que Eliú fala para Jó com muita sabedoria, é que Jó não podia se ver no direito de duelar com Deus. Por quê? Porque Deus é diferente. Deus é muito maior. Deus não é uma pessoa que você pode chamar ele para vir na sua frente, um ser humano, que você pode chamar ele para vir na sua frente e falar assim: vamos conversar porque eu acho que você está errado. Deus não pode, porque Ele é Deus. E Jó se esqueceu de como Deus é tão grandioso assim, e que ele não pode duelar com Deus. Perceba que Jó fugiu da realidade, e da mesma forma nós também podemos. Nós temos que tomar cuidado e ficar dentro da realidade, sabendo o que está acontecendo, encarando os fatos e não querendo duelar com Deus. Entender que Deus é um ser soberano. Né? Mas olhando para esse texto, nós vemos que a princípio Jó, ele não se enche dessa falsa realidade de que ele pode duelar com Deus. Num primeiro momento, quando as notícias ruins vêm para Jó, ele encara os fatos. Jó, ele olha para a realidade. Ele sente o que tem que ser sentido. E assim ele consegue perseverar. Que nós, diante do caos da nossa vida, diante das coisas ruins e notícias ruins que recebemos diariamente, que nós possamos ser como Jó. Possamos encarar os fatos. Entender que existe um tempo do luto, e existe o tempo de deixar o luto. Existe o tempo de se chatear com uma notícia, e o tempo de deixar de se chatear. Né? Que possamos entender que se queremos ter uma verdadeira paciência, nós precisamos encarar a realidade. Porque paciência é diferente de ignorância. Né? Uma outra lição que aprendemos nesse texto é que paciência exige uma nova compreensão da vida. Para termos uma paciência verdadeira, uma paciência que dure, né? Que seja de fato longa, né? Nós precisamos entender que a paciência exige uma nova compreensão da vida. Né? Todos nós usamos óculos pelos quais enxergamos a vida. Alguns de nós usamos óculos mesmo, né? E enxergamos as letras, né? Sem os óculos não conseguimos ver. Eu estou chegando nesse ponto. Eu uso óculos somente para leitura, mas nesse momento os irmãos estão embaçados à minha vista. Né? Mas tirando esses óculos que nós usamos para leitura, para descanso, para conseguir enxergar de perto ou de longe, todos nós, sem exceção, temos óculos
que são invisíveis, pelos quais nós enxergamos a vida. E é isso que define a nossa compreensão da própria vida e do propósito da vida. Às vezes não é uma coisa intencional, tipo, eu vejo a vida por esses óculos aqui. Não é intencional. Às vezes nós apenas nos desenvolvemos na nossa personalidade e criamos esses óculos pelos quais enxergamos a vida. Por exemplo, existem pessoas que entendem que a vida é sobre o trabalho, né? E que então tudo gira em torno do trabalho. E todas as coisas são enxergadas por meio do trabalho, né? Nós conseguimos enxergar tudo através disso. Essa pessoa, ela sempre está em busca de um trabalho melhor e não está feliz até tê-lo. E talvez nunca está feliz mesmo. Porque sempre vai existir um trabalho melhor do que o que você tem, né? Sempre vai existir uma coisa mais ideal, uma coisa que vai ser melhor para mim, né? Até quando a gente chega lá, existe algo ainda muito melhor, né? Mas essa pessoa, ela sempre está em busca de um trabalho melhor. O tempo dela é todo investido no trabalho. Todo o tempo que ela tem é em prol do trabalho, e ainda um pouco mais. Ela só consegue ver sucesso na vida, como na área profissional. Você não alcançou o sucesso, você não é uma pessoa de fato feliz e bem-sucedida, enquanto você não alcançou sucesso profissional. Essa é uma pessoa que enxerga a vida pelos óculos do trabalho. É nisso que ela vê propósito, é nisso que ela vê, que ela compreende. A vida é sobre isso. E ela imprime isso nas pessoas. Para mim, se eu olhar com esses óculos, para mim você nunca vai ser bem sucedido enquanto você também não tiver um trabalho ideal, né? Mas não é somente isso. Existem pessoas que enxergam a vida pelos óculos do amor. Existem pessoas que compreendem a vida e compreendem que a vida é sobre o amor, né? Tudo gira em torno do amor e tudo é enxergado através do amor. Quem olha assim está sempre em busca de amor. Sempre quer o amor da minha vida. Estou sempre buscando uma pessoa para me completar, né? Coisas que vão me oferecer esse amor. A pessoa nunca é completa enquanto não encontra aquele com quem irá viver o felizes para sempre, né? Isso é olhar para a vida pelos óculos do amor. E você só alcança sucesso quando você encontra o amor verdadeiro, né? Quem olha assim está sempre imprimindo essa visão do propósito e sucesso na vida. Meu propósito é encontrar alguém que eu amo. O sucesso é encontrar o amor verdadeiro, né? Mas algo muito interessante que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, e algo muito interessante mesmo, é que nós vemos que na reação de Jó, ele expressa a forma como compreende a vida. E a forma como Jó entende a vida, os óculos pelos quais Jó enxerga o propósito e a compreensão da vida, ajudam Jó a ser paciente e ser perseverante, mesmo em meio ao caos. Jó se mantém uma pessoa lúcida, né? Jó, você consegue perceber, não sei se você consegue perceber isso no texto, mas você percebe como que Jó, ele mantém uma serenidade. Cada coisa tem o seu tempo na reação dele, né? Jó se entristece, rasga a sua roupa, raspa a cabeça, mas depois disso, ele se prostra. Ele não se esquece que Deus está lá em cima. Ele não se esquece que o papel dele é adorar a Deus. Ele mantém a lucidez. Tudo isso porque Jó entende a vida de uma forma diferente. E nós vemos isso na declaração dele, lá no verso 21, onde diz: E disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Essa frase nos mostra como que Jó entende a vida. E como é que ele entende a vida? Jó entende que a vida não é sobre ter ou não ter, mas sim sobre fazer o melhor com o que Deus nos confia. Jó entende que a vida, o propósito da vida, não é ter coisas ou não ter coisas. O propósito da vida é fazer o melhor com aquilo que Deus nos confia. Esse é o propósito da vida
de acordo com Jó. Nós vemos isso na expressão "nu saí do ventre e nu voltarei". Quando ele fala "nu voltarei", não quer dizer que ele acha que vai voltar para o ventre materno, não é isso, né? O que significa isso aqui é que Jó entende que nu ele veio para a terra, nu ele nasceu, e ele vai partir daqui nu também. Ele entende que tudo que está à sua volta já estava aqui quando ele nasceu, e tudo que está à sua volta vai continuar quando ele partir, né? Todos os recursos, por mais que estruturas se construam, se destruam, por mais que um prédio possa ser construído e depois demolido, os recursos para aquilo já estavam aqui. Nós só pegamos isso e fazemos algo, mas depois que partimos, isso vira pó, né? E o pó continua aqui. Tudo o que está à nossa volta já estava aqui. E quando nós partirmos, vai continuar aqui. É isso que Jó compreende. Dessa forma, ele vê que assim, o propósito não é ter. Porque se eu nasci nu e vou morrer nu, o propósito não é ter coisas. O propósito é fazer o melhor com o que Deus me confiou. Fazer o meu melhor com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Dessa forma, nós glorificamos a Deus. Com essa compreensão da vida, com essa nova compreensão da vida, nós podemos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E é essa nova compreensão de Jó, a compreensão da vida que ele tem, que ajuda ele a ser mais paciente e perseverante, e também nos ajuda a sermos mais pacientes e perseverantes. Quando olhamos para a vida dessa forma, nos ajuda a lidar com o caos do dia a dia, né? Porque mesmo que ganhemos coisas, ou mesmo que possamos perder algumas coisas, mesmo que a notícia seja uma notícia boa, né? De que nossos bens valorizaram, ou de que nós ganhamos algum recurso, ou mesmo que a notícia que recebemos é uma notícia ruim, de que tudo aquilo que nós tínhamos foi roubado, né? De que o bem que nós tínhamos foi destruído, ou que perdemos alguém. Mesmo que a notícia seja boa ou seja ruim, nós devemos continuar fazendo o melhor com o que Deus nos confiou. Mesmo que a notícia seja de que eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, mas Deus ainda me confiou saúde, me confiou esse corpo, essa vida, me confiou pessoas, e nós precisamos fazer o melhor com aquilo que Deus nos confia. Isso nos ajuda a perseverar. Isso nos ajuda a sermos pacientes, a mantermos a calma, mesmo em meio ao caos. Por quê? Porque por mais que o caos ele me provoca, por mais que o caos me afeta, por mais que o caos é algo que me afeta diretamente, que faz eu ficar mais pobre, meu propósito não é ter ou não ter. O meu propósito é fazer o melhor com o que Deus me confiou, e assim glorificá-lo. Que possamos ter essa nova compreensão da vida, pois assim teremos paciência. E por fim, paciência exige entendimento da graça de Deus, né? Nós acabamos de falar de uma nova compreensão da vida, onde vemos que a vida não é sobre ter ou não ter, mas sim sobre fazer o melhor com aquilo que Deus nos confia, né? Justamente nessa parte onde falamos que Deus nos confia alguma coisa, nós inserimos no assunto a graça. Quando olhamos para o fato que Deus nos confia coisas, vemos que Deus age graciosamente conosco, né? Às vezes Deus nos concede coisas que nós não merecemos. Deus confia em nossas mãos recursos que nós não merecemos, né? Que nós não merecemos. Isso é graça. E por mais que às vezes nós temos alguns méritos, né? Por mais que às vezes nós trabalhamos, nós suamos pelo nosso sustento diário, nós sempre vamos encontrar, de maneira muito profunda, algum fator que se deve à graça de Deus. Existe sempre algo que nós só temos porque Deus é gracioso, né? Por mais que nós suamos, nós trabalhamos, nós machucamos os nossos braços, a nossa mente, né? Nos desgastamos.
Deus nos dá capacidade para isso. E isso é graça, né? Por mais que nós gastamos o nosso corpo, Deus nos dá saúde. E isso é graça. Deus, Ele nos dá sabedoria. E isso é graça. Deus nos dá vida. E isso é graça, né? Entender a graça de Deus é ter entendimento de que Deus, Ele está sempre envolvido na minha e na sua vida. Entender a graça de Deus é ter esse entendimento de que Deus está sempre envolvido nas nossas vidas, né? E Jó tem essa mesma compreensão diante de sua grande provação. Veja na segunda metade do verso 21, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó aqui ele entende, em primeiro lugar, no início do verso 21, que ele não é possuidor de nada. Ele diz que nu nasci e nu vou morrer. E depois ele ainda entende que tudo aquilo que ele tinha, de fato não era dele. Aquelas coisas, os bois que ele tinha, os jumentos que ele tinha, as ovelhas, os servos, isso tudo não era dele. Isso tudo era coisa que Deus tinha confiado na mão dele. Isso tudo era fruto da graça de Deus. E ele entende, ao dizer que foi Deus que deu e Deus tirou, Jó entende, Deus está envolvido nisso aqui. É muito interessante isso, porque isso ajuda Jó a aceitar o que está acontecendo. Jó não fica duvidando do que está acontecendo, não fica questionando no primeiro momento o que está acontecendo. Jó aceita o que está acontecendo na sua vida. Deus me deu coisas por sua graça e Deus agora tirou, né? E isso ajuda Jó a ser perseverante. Só que é interessante que Jó mesmo assim não entende o porquê que isso está acontecendo. Jó dizer que foi Deus que deu isso a ele e Deus que tirou, não ajuda ele a entender o cenário celestial. Ele não sabe por que Deus está fazendo aquilo. Mas mesmo assim, ele entende a graça. Por quê? Porque ele vê, Deus está envolvido na minha vida, né? Jó não fala que Deus me deu isso pela graça e alguém me tirou. Deus deu isso e o diabo tomou. Jó não fala isso. Mesmo sem entender o cenário celestial, Jó não fala isso. Jó diz, Deus que me deu e foi Ele que tirou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jó entende que Deus está envolvido na sua vida. Mesmo que Deus não esteja fazendo o que Jó queria que Deus fizesse, Deus está envolvido na vida dele. Isso o ajuda a ser paciente e o ajuda a ser perseverante. Jó só consegue manter a calma em meio ao caos porque sabe que Deus está envolvido na sua vida. Porque sabe que Deus só faz isso pela graça dele. Deus só se envolve com a nossa vida dessa forma porque Ele é um Deus gracioso. Quando nós temos esse tipo de entendimento da graça de Deus, nós podemos aceitar que tudo o que nós temos, nós devemos a essa graça, né? Tudo o que nós somos se deve à graça de Deus. E principalmente num contexto que nós estamos vivendo. Eu não sei se você sente isso, mas diante de tudo aquilo que nós estamos passando, você não consegue ver a fragilidade da vida humana? Nós somos tremendamente frágeis. Coisas que nós nem sequer conseguimos ver a olho nu, nos tiram a vida. Coisas que nós nem conseguimos ver, conseguem matar uma porcentagem considerável da vida humana na Terra. Nós somos frágeis demais, né? Nós somos muito frágeis. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Se eu estou de pé aqui em cima, é pela graça do nosso Deus. Talvez você não consiga entender onde a graça de Deus age na sua vida. Mas eu te garanto, ela age. Eu te garanto que você só é quem você é pela graça de Deus. Por isso, não importa se Deus está dando alguma coisa ou Ele está tirando alguma coisa que nós temos.
O entendimento correto da graça de Deus é entender que Deus está envolvido nas nossas vidas. E por isso nós descansamos. Por isso nós somos pacientes. A gente não estoura. A gente não entra em colapso. Né? A gente não pira. A gente consegue manter a calma. Por quê? Mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, nem eu saiba por que isso está acontecendo, eu sei que Deus está envolvido na minha vida. Se nós estivéssemos num barco, né? E Deus está pilotando, às vezes pode vir uma grande tempestade. Às vezes o trovão e o mar vão vir se erguendo contra nós, né? Mas se Deus está pilotando esse barco, nós podemos ter paz. Nós não sabemos para onde o barco está indo. Nós não sabemos por que nós estamos nesse barco às vezes. Mas nós podemos descansar, porque Deus está envolvido aqui. Deus está agindo. Deus está pilotando esse barco. Que isso possa fundamentar a minha e a sua paciência. Que sejamos perseverantes, firmes e pacientes, mesmo em meio ao caos. Amém?